Era uma manhã quente e poeirenta no pequeno condado de Lajitas, Texas. O sol nascia preguiçoso no horizonte, derramando tons dourados sobre as ruas de terra batida. Os poucos habitantes da cidade já estavam de pé, cumprindo suas rotinas diárias, mas havia um certo burburinho no ar, uma eletricidade que fazia cada olhar se cruzar com um brilho de antecipação. Não era um dia qualquer. Era o dia em que um cavalo se tornaria prefeito. O contexto histórico. Para entender como um cavalo foi eleito prefeito, é preciso compreender um pouco da história peculiar de Lajitas. Esta pequena cidade, situada à beira do Rio Grande, sempre foi um lugar de excentricidades. Com uma população reduzida e um senso de humor peculiar, os moradores estavam acostumados a transformar qualquer oportunidade em uma piada grandiosa. E foi assim que a eleição mais absurda da história teve início. Em 1970, Lajitas já não era mais uma cidade comum. Com o turismo começando a ganhar força, os poucos residentes locais perceberam que um pouco de folclore poderia atrair mais visitantes. Foi então que, diante da falta de candidatos humanos realmente interessados no cargo, surgiu a ideia que mudaria tudo. Por que não eleger um prefeito que representasse verdadeiramente o espírito livre da cidade? E assim surgiu a candidatura de Clay Henry, um cavalo robusto, de olhar sábio e com uma característica peculiar que o tornaria lendário: ele adorava cerveja. A campanha eleitoral. Quando a campanha começou, a ideia parecia uma piada inofensiva. Afinal, ninguém levava a política de Lajitas a sério. Mas, conforme o tempo passava, o nome de Clay Henry ganhava força. Cartazes improvisados eram colados nas tavernas locais, e slogans criativos começaram a surgir. Um prefeito de verdade para uma cidade de verdade. Vote em Clay Henry. Ele trabalha duro e bebe mais rápido. Nenhum político é melhor do que um cavalo de respeito. As pessoas começaram a se divertir com a ideia, e logo a mídia local pegou a história. Pequenos jornais do Texas passaram a noticiar a corrida eleitoral mais improvável da história americana. E quando um repórter de uma grande emissora ouviu falar sobre o acontecimento, Lajitas se tornou um fenômeno nacional. O dia da eleição. A eleição em si foi uma festa. No dia 8 de novembro, os cidadãos de Lajitas se reuniram no único bar da cidade, que também servia como local de votação. Com cervejas na mão e risadas soltas, todos estavam ansiosos para saber o resultado. Não havia dúvidas. Clay Henry era o favorito absoluto. Quando a contagem dos votos terminou, um silêncio tomou conta do ambiente por um breve momento, apenas para ser quebrado por uma explosão de aplausos e gargalhadas. Clay Henry havia vencido por uma margem esmagadora. Ele não apenas se tornava prefeito, mas também entrava para a história como o primeiro equino a ocupar oficialmente um cargo político na cidade. A administração de Clay Henry. E então, começou a administração de Clay Henry. Claro, sendo um cavalo, ele não podia assinar documentos, dar entrevistas ou discursar, mas isso não impediu os cidadãos de manterem a brincadeira viva. Seu gabinete era um cercado espaçoso próximo ao bar local, onde frequentemente recebia visitantes e, claro, cerveja. Ele se tornou o mascote oficial da cidade, e os turistas vinham de todos os cantos para conhecer o prefeito em comum. Clay Henry desfrutou de seu cargo por anos, sendo tratado com o respeito e a reverência dignos de um líder. Sua popularidade foi tamanha que, após sua morte,
seus descendentes continuaram sua dinastia política. De geração em geração, um novo Clay assumia o título de prefeito, mantendo viva a tradição. O impacto cultural. A eleição de Clay não foi apenas uma brincadeira interna de uma cidade pequena. Ela se tornou um símbolo de resistência contra a seriedade excessiva da política e um exemplo de como o humor pode unir uma comunidade. Mesmo décadas depois, Lajitas ainda celebra seu legado, e a história continua a ser contada como uma das mais engraçadas e fascinantes da política americana. A história de Clay Henry, o cavalo prefeito, é um lembrete de que, às vezes, é preciso uma pitada de absurdo para trazer alegria a uma comunidade. Lajitas conseguiu transformar um simples evento em uma lenda, provando que até mesmo na política, o inesperado pode ser motivo de celebração. E se há algo que podemos aprender com essa história é que, em tempos difíceis, um pouco de humor pode ser exatamente o que precisamos para seguir em frente.